Boa tarde, nós estamos retornando aqui para continuar o estudo do capítulo 7 no tópico 3. Bom, esse tópico 3 fala de uma das propriedades mais importantes de um átomo ou íon, que é o raio atômico. O raio atômico ele pode ser definido com base na distância que separa os núcleos dos átomos quando eles estão quimicamente ligados. Então, tomemos como exemplo uma molécula diatômica simples. Como ilustrado nessa figura, se imaginarmos que essa é uma molécula de F2, nós temos uma ligação covalente simples entre dois átomos de flúor, que são dois átomos iguais. Bom, a distância entre os dois núcleos é denominada distância de ligação. E se os dois átomos que formam a molécula são os mesmos, metade da distância da ligação é denominada de raio atômico do átomo. Quando algumas tendências na tabela periódica quanto ao raio atômico é a seguinte: quando o número atômico principal aumenta, o aumento do orbital também aumenta. Ou seja, à medida que descemos na tabela periódica dentro de um grupo, aumenta-se o número de níveis ou camadas de energia. Portanto, o raio atômico tende a aumentar. Bom, tomando como exemplo os orbitais S, que são todos esféricos, eles aumentam em tamanho quando o número de quântico principal ele também aumenta, né? Ou seja, quando a gente passa do subnível 1s para o 2s, o tamanho do orbital S ele aumenta, como já foi mostrado no capítulo anterior, assim como a gente passa do 2s para o 3s, o orbital S também aumenta de tamanho, como já foi mostrado. Nós podemos analisar ainda visualmente a tendência de aumento no raio atômico na figura a seguir, que mostra um mapa de relevo. Bom, esse mapa de relevo ele apresenta duas tendências interessantes nos seus dados. Aqui foi mostrado apenas alguns dos átomos que compõem a tabela periódica, mostrando aqui os grupos, né, ou colunas, e as linhas horizontais, que são os períodos. Bom, dentro de cada coluna ou grupo, o número atômico tende a crescer à medida que descemos. Então, quando nós passamos do hélio para o neônio, o número atômico passa de 2 para 10, do neônio para o argônio para 18, e assim em diante, quando a gente desce num grupo ou coluna na tabela periódica. Essa tendência resulta basicamente do aumento do número quântico principal dos elétrons mais externos, ou seja, aumenta-se o número de níveis de energia aonde os elétrons estão distribuídos. Então, conforme descemos em um grupo, os elétrons mais externos passam mais tempo afastados do núcleo, fazendo com que o átomo aumente em tamanho. Bom, uma segunda tendência que a gente pode analisar nessa tabela é analisando que da esquerda para a direita o raio atômico ele tende a diminuir. Bom, então em cada período o raio atômico tende a diminuir quando vamos da esquerda para a direita, devido ao aumento da carga nuclear efetiva. Porque o aumento da carga nuclear efetiva faz com que o núcleo atraia os elétrons, inclusive os da camada mais externa, mais fortemente, fazendo então com que o raio atômico diminua quando a gente passa no período da esquerda para a direita. Então a gente também pode agora analisar algumas tendências periódicas nos raios atômicos que nós já falamos aqui. Bom, como uma consequência do ordenamento da tabela periódica, as propriedades dos elementos elas variam periodicamente. Bom, o tamanho atômico ele varia consistentemente através da tabela periódica, obedecendo a alguns critérios, que ao descermos em um grupo ou coluna, os átomos ele aumentam de tamanho, como a gente acabou de ver na tabela ilustrada no slide anterior. Ao longo dos períodos da tabela periódica, os átomos tornam-se menores, como a gente também viu no slide anterior. Existem dois fatores agindo sobre essas duas observações. O primeiro deles é o número quântico principal, que ele indica o número de camadas eletrônicas que um átomo tem. Portanto, ao descermos em um grupo, os átomos aumentam de tamanho, porque o número quântico principal também aumenta, o que reflete no seu número de camadas. E quando analisamos os
átomos dentro de um mesmo período da tabela periódica, os átomos tornam-se menores porque, quando você caminha da esquerda para a direita, como falado no slide anterior, a carga nuclear efetiva ela aumenta. Se aumenta a carga nuclear efetiva, você tem um aumento da atração do núcleo pelas camadas e, consequentemente, o raio atômico vai diminuir. Bom, para finalizar esse tópico e deixar claro as duas informações importantes aqui, nós temos que, à medida que o número quântico principal então aumenta, ou seja, quando descemos em um grupo da tabela periódica, a distância do elétron mais externo ao núcleo também aumenta. Em consequência disso, o raio atômico vai aumentar. E ao longo de um período da tabela periódica, o número de elétrons mais internos mantém constante. Mas, entretanto, a carga nuclear efetiva ela aumenta, já que o número de elétrons externos eles aumentam. Como consequência, aumenta a atração entre o núcleo e os elétrons mais externos. E essa atração faz com que o raio atômico diminua. Com isso, a gente finaliza esse tópico 3 e, a partir do próximo tópico, nós vamos falar sobre raios iônicos. Até lá!